Quando alguns lunáticos enviam baratas para Marte como parte de um experimento, eles sem saber semeiam as sementes do pior pesadelo da humanidade. Nos 500 anos seguintes, as baratas evoluem para essas máquinas assassinas inteligentes e extremamente musculosas. E quando os humanos finalmente pousam em Marte para colonizá-lo, completamente ignorantes do que os espera, entram diretamente em um massacre. A maioria é massacrada por esses monstros, e os poucos que conseguem escapar trazem sem saber um vírus mortal carregado pelas baratas, que começa a matar pessoas na Terra. Com o tempo se esgotando, a NASA faz o que sempre faz de melhor, aplica ciência ao problema. Só que desta vez, enviam soldados geneticamente modificados para Marte para exterminar os monstros e recuperar uma cura. No ano 2619, em um torneio clandestino de luta em Bangkok, o locutor anuncia a rodada final, afirmando que o homem mais forte da Terra será coroado esta noite. Há um monte de pessoas muito ricas na plateia, junto com 2 agentes disfarçados à espera. O locutor apresenta o primeiro candidato, Hisamaru Akari, um mestre de karatê japonês. Um flashback mostra as memórias de adolescência de Akari, sentado sozinho quando uma menina órfã chamada Yuriko lhe oferece bolinhos de arroz. Ela é amiga de infância de Akari e seu único amor verdadeiro. O locutor declara que Yuriko sofre de uma doença terrível e precisa de um transplante de órgãos imediato, e é por isso que Akari está aqui, para ganhar o dinheiro do prêmio para ela. Akari fica irritado porque não queria que o apresentador mencionasse sua história triste, mas de qualquer forma, ele se prepara para enfrentar seu oponente, um urso preto. Akari fica chocado, não esperando uma fera como seu oponente, e quase é devorado pelo urso instantaneamente. Ele percebe que essas pessoas nunca pretenderam que ele ganhasse, mas o rosto de Yuriko, sua amada, o anima. Ele sobe na gaiola, fingindo que vai ganhar apesar das chances, e corajosamente pula nas costas do urso, estrangulando seu pescoço com toda a força. Mas o urso consegue jogá-lo para longe usando força bruta, e antes que ele possa se levantar, ataca-o com suas garras. Os olhos de Akari se enchem de lágrimas enquanto ele se vê sendo devorado vivo pelo urso. Em seus últimos momentos, ele se lembra do dia em que conheceu Yuriko recentemente. Ela o atacou, não querendo sua piedade durante seus últimos dias, e disse-lhe para deixá-la em paz, chamando-o de monstro por algum motivo. No momento, os 2 agentes disfarçados se perguntam se Akari é realmente o cara que estão procurando. De acordo com a pesquisa deles, Akari tem alguns poderes estranhos e é por isso que eles estão aqui para confirmar se é verdade. Akari vê outra memória, quando encontrou Yuriko novamente, prometendo a ela que encontrou um doador para ela, e ela fica contente, compartilhando seus sonhos de explorar o mundo e fazer coisas que nunca poderia. Ambos esperam que isso se torne realidade, e Akari, embora não tenha conseguido Yuriko naquela época, expressa agora o quanto a ama e quer que ela viva. Ele não pode se deixar morrer, e com essa determinação, um poder surge pelo seu corpo, e ele se levanta parecendo um demônio, apunhalando o urso no olho antes de jogá-lo no chão. Mas ele não para por aí, e esmaga-o com os pés, derrotando a besta e chocando a plateia. Depois de vencer o torneio, Akari confronta diretamente o organizador do torneio, que revela que estava tão certo de que Akari iria perder que já tinha vendido sua namorada bonita. Akari exige saber para quem ela foi vendida, e o organizador aponta para trás dele, revelando Shokichi e Michelle, os 2 agentes disfarçados de antes. Akari exige que Shokichi devolva Yuriko para ele, mas Shokichi revela surpreendentemente que Yuriko já está morta. Akari não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele reage violentamente, dando um chute no rosto de Shokichi com toda a sua força, mas não consegue fazê-lo mover um músculo, indicando que Shokichi é monstruosamente forte. Michelle diz a Akari para se acalmar, afirmando que eles estão do seu lado e que a única razão pela qual compraram Yuriko dos organizadores foi para salvá-la, mas já era tarde demais. Shokichi abraça Akari, entendendo sua dor, e diz para ele não perder a esperança, pois embora não pudessem salvar Yuriko, eles podem salvar outras crianças com a mesma doença que ela. Apresentando-se como o oficial comandante da equipe de exploração de Marte da NASA dos Estados Unidos e Michelle como a segunda no comando, Shokichi revela que Yuriko foi infectada por um vírus do espaço sideral que a matou. Se esse vírus se espalhar, ele tirará a vida de milhões de pessoas. E para evitar isso, a NASA planeja enviar guerreiros dignos como Shokichi e sua equipe para Marte. E Shokichi quer recrutar Akari porque ele é forte o suficiente para enfrentar o perigo desconhecido que reside naquele planeta. Akari vai com eles, mas continua de luto por Yuriko, e Shokichi se junta a ele chorando junto.
Mais tarde, Akari acorda na sede da NASA e descobre através de Michelle que esteve dormindo durante a semana passada. Michelle também revela que fizeram Akari passar por uma cirurgia para tornar seu corpo forte o suficiente para sobreviver na atmosfera de Marte. Por causa da genética de Akari, eles já estavam certos de que a cirurgia seria bem sucedida, mesmo que ache apenas uma taxa de sobrevivência de 36%, e é por isso que eles o recrutaram. Enquanto isso, Shokti está conversando com um grupo de pessoas que estão prestes a se submeter à mesma cirurgia quando Adolf, um membro executivo da equipe da NASA da divisão alemã, chega com uma garota chamada Eva, que também quer a cirurgia. O grupo cumprimenta Adolf e tenta se apresentar, mas, como estatisticamente metade deles está destinada a morrer, Adolf os ignora completamente e vai embora. Michelle ajuda Akari a se levantar da cama, quando ele não pode deixar de olhar para seus globos dourados, o que a leva a alertá-lo de que, se ele tentar isso novamente durante o treinamento ou na missão, ela o fará pagar. De qualquer forma, ela leva Akari para o andar de baixo, e Marcos do grupo prestes a fazer a cirurgia se aproxima dele, perguntando sobre sua experiência. Quando Akari diz que só teve uma taxa de sobrevivência maior por causa de sua genética, os caras zombam dele, achando que ele está tentando se gabar ou agir de forma superior. Akari não gosta da atitude deles, mas se controla, sabendo que os meninos estão sendo meninos aqui. Enquanto isso, Sheila diz a Eva para ignorar os garotos, dizendo que Marcos e Alex são assim desde a infância. Eva fica com inveja ao saber que Sheila já conhece os garotos, pois se sente sozinha, e Sheila a conforta, segurando sua mão e dizendo que ela não está mais sozinha, já que estão todos juntos nessa. Logo depois, Michelle reúne o grupo, junto com Akari, pouco antes da cirurgia para informá-los sobre sua missão. O vírus do motor alienígena, conhecido como vírus AE, veio de Marte e, se infectado, há 0% de chance de sobrevivência. A missão deles é ir para Marte, descobrir como derrotar o vírus vasculhando tudo e trazer amostras. No entanto, há um grande problema, razão pela qual a NASA está recrutando pessoas fortes como Akari. Aparentemente, toda vez que a NASA enviou uma equipe a Marte, nenhuma delas voltou por causa de um certo tipo de organismo chamado Terraformer, uma forma evoluída de barata que vive em Marte nos últimos 500 anos. Michelle esclarece novamente, dizendo ao grupo que eles vão guerrear contra esses Terraformers para salvar a humanidade da extinção. Outra reunião é realizada onde o anfitrião informa aos executivos da equipe de exploração de Marte sobre o vírus AE. Devido ao quão perigoso é, o vírus não foi tornado público, embora tenha aparecido pela primeira vez há 42 anos. Os casos aumentaram dramaticamente nos últimos 20 anos, e um dos membros da reunião, chamado Husky, coloca a culpa em Shokti. Michelle não permite que ele diga mais nada, então o anfitrião da reunião continua, afirmando que, como não conseguem cultivar o vírus aqui na Terra, ainda não foram capazes de criar uma vacina. E é por isso que precisam obter amostras de Marte, a área de origem do vírus. Semanas depois, Shokti, como o capitão da equipe de exploração de Marte, parte para Marte e sai da atmosfera da Terra a bordo da nave espacial Annex 1, estimando 39 dias antes da chegada. É revelado que todos os membros recrutados estão vivos após a cirurgia e eles estão atualmente andando juntos pela nave espacial. Sheila sugere que eles simplesmente enlouqueçam e explorem todo o navio, e os garotos, adorando a ideia, começam a correr como loucos. Os 5 não são os únicos na missão, pois há muito mais pessoas nesta jornada para Marte. Sheila e Eva estão conversando quando Eva menciona que notou Sheila olhando para Shokti de forma engraçada. Sheila inicialmente ignora, mas depois revela que se apaixonou por ele no dia antes de sua cirurgia. Ela ficou deprimida e pulou o treinamento. E foi Shokti quem veio até ela, não para motivá-la, mas para chorar com ela, mostrando o quanto ele é compassivo. Desde então, Sheila não consegue parar de pensar nele. No entanto, ela não pode simplesmente contar a ele sobre seus sentimentos por razões óbvias. De qualquer forma, Sheila muda de assunto e diz a Eva para vir explorar os chuveiros com ela. Mas ao entrarem, veem uma mulher se trocando e ficam hipnotizadas pela aparência dela. A senhora também parece saber sobre a situação de Sheila e a aconselha a confessar antes de sair da sala. Passam-se algumas semanas, e os meninos agora estão confortáveis o suficiente para que estejam passando tempo brincando pela nave espacial. Alex está jogando bola com Akari, e ele também parece bastante forte e é bom em lançar a bola. Eles estão apenas cuidando de seus assuntos, quando de repente um cara loiro chamado Ivan entra, agarrando a gola de Alex e parecendo super irritado. Aparentemente, Alex tem espalhado boatos sobre ele, dizendo que os pais de Ivan o venderam, junto com o irmão, por dinheiro para combustível porque a mãe não conseguia se vender. Não só isso, Alex também zombou do irmão de Ivan, que morreu durante a cirurgia.
É por isso que Ivan quer fazê-lo pagar. Mas quando está prestes a socá-lo, Alex o atinge primeiro com velocidade relâmpago, derrubando-o instantaneamente. Quando o amigo de Ivan está prestes a entrar na briga, Adolf intervém, dizendo rapidamente a ambas as partes para guardarem sua raiva para Marte, afirmando que a maioria deles vai morrer durante a missão. Mais tarde, Sheila cuida das feridas de Ivan, e ele imediatamente se apaixona por ela, tornando isso tão óbvio que os outros apenas riem dele. Akari, brincando, diz a Ivan para não ter muitas esperanças, revelando na frente de todos que Sheila está apaixonada pelo capitão deles, Shokiti. Percebendo que acabou de expor Sheila, ele pede desculpas e pede a todos que mantenham isso em segredo. Alex vem confortar Ivan e esse gesto simples os tira do limite e eles se tornam amigos. Mas tempo passa, e com apenas 3 horas restantes antes da tripulação pousar em Marte, a cena muda para a Terra, especificamente para um bar no Japão, onde o subcomandante da missão Annex 1 da NASA, que também é major da Força de Defesa Aérea do Japão, Hiruma Shichise, encontra-se com um homem chamado Professor Honda. Honda tem se escondido, vivendo pacificamente como barman. Shichise confronta Honda sobre seu envolvimento no projeto Bug da NASA, como engenheiro há 20 anos, e como ele tentou se rebelar contra sua própria equipe, o que acabou falhando. Ele também revela que Honda usou o irmão mais velho de Shichise, Ichiro. Mas em vez de buscar vingança, Shichise veio aqui para dar a Honda uma segunda chance, pedindo sua ajuda e informações sobre a missão Annex e o projeto Bug. De volta à nave, Alex está brincando de arremesso com Sheila, quando o Capitão Shokiti fala pelo intercomunicador, informando a todos que estão prestes a entrar na atmosfera de Marte e em breve iniciarão a descida. Com a missão começando em menos de 1 hora, todos estão apavorados, sem saber quão forte ou aterrorizante o inimigo será. Apenas alguns dias atrás, Eva procurou o aconselhamento de Adolf, que a ajudou a lidar com seu medo, assegurando-lhe que ela ficaria bem, já que todos foram treinados para derrotar os Terraformers. Então, mesmo que todos estejam com medo, eles ainda podem suportar isso juntos. Mas no fundo, Eva ainda está morrendo de medo, esperando que nunca cheguem a Marte. De repente, a área D e a área S ficam completamente escuras nas câmeras, então Shokiti pede a Michelle para verificar o que aconteceu. Akari e Marcos estão do lado de fora do banheiro da área S quando ouvem alguém tomando banho e se perguntam quem é. Akari fica atraído pelo aroma vindo de dentro, e depois que Marcos lhe diz que é provavelmente uma mulher chinesa que ele viu entrar lá 1 hora atrás, Akari tenta espiar pela ventilação, mas para seu choque, ele a encontra olhando diretamente para ele com um olhar frio e imóvel. Nesse momento, um Terraformer aparece, revelando que já tirou a vida da mulher e seu próximo alvo é Shokiti. Voltando à Terra por um breve momento, Honda explica a Shichisei que os Terraformers são capazes de infiltrar qualquer estrutura, o que meio que explica como um entrou na nave espacial antes mesmo de pousar em Marte. O Terraformer ataca Akari com um bastão e Akari mal consegue desviar. Enfrentando essa barata evoluída, Akari sente que ele é o verdadeiro inseto diante desse bruto, mas ele não tenta fugir. Em vez disso, ele decide ficar e ganhar tempo suficiente para Marcos correr para o depósito onde a droga está armazenada. Mas nesse momento, Michelle chega e diz a Akari para fugir também. Akari se recusa, afirmando que deve lutar ao lado dela, porque apenas ele e Michelle são fortes o suficiente para enfrentar este monstro. Ele explica que a cirurgia pela qual todos passaram lhes deu algumas habilidades especiais. Mas para ativar essas habilidades, é necessária uma droga especial que ninguém nesta nave tem agora. E porque sem essa droga, apenas Akari é forte o suficiente para lutar, ele quer ficar. Mas é exatamente por isso que Michelle quer que Akari vá atrás de Marcos, suspeitando que possa haver mais Terraformers na nave. Ela está certa porque em outra área, um dos Terraformers já está causando destruição, esmagando pessoas como insetos, jogando o último no reverso. Alguns dos membros da tripulação ficam corajosamente para trás para se sacrificarem, ganhando tempo para os outros chegarem ao armazém e pegarem a droga. Akari também se dirige ao armazém, lembrando-se das instruções que Shokiti deu durante uma reunião anterior. Shokiti havia explicado que a droga aumenta a força física deles e ativa as habilidades que receberam através da cirurgia, mas também coloca um nível extremo de estresse no corpo. Independentemente disso, eles precisam dela se quiserem sobreviver ao massacre que está acontecendo agora. Akari e Marcos finalmente chegam ao armazém, mas, para seu choque, 2 Terraformers já estão lá dentro, saqueando tudo e destruindo todo o suprimento de drogas.
Akari fica chocado, ainda mais quando percebe que os dois terraformers estão completamente os ignorando, focados apenas em destruir as drogas. Eles poderiam ser inteligentes o suficiente para entender que sem essas drogas, os humanos não representam uma ameaça? Uma emboscada semelhante ocorreu há 20 anos durante o projeto Bugs 2, e só se pode suspeitar que o mesmo grupo de terraformers está agora aterrorizando-os novamente. Um deles massacra todos no corredor e se aproxima ameaçadoramente de Eva. Os amigos dela gritam para que ela corra, mas ela está tão aterrorizada que suas pernas cedem e ela acaba se molhando de medo. Enquanto isso, Cho'Kit aborta a missão e informa seu superior na Terra que quer voltar, dizendo que podem usar os terraformers que infiltraram a nave como amostras para pesquisa de vírus. Ele já virou a nave, mas os superiores se recusam a deixá-lo cancelar a missão. Eles ordenam que siga o Plano Delta, afirmando que 6 amostras não são suficientes. Mas o que exatamente é o Plano Delta? Cho'Kit tenta argumentar, dizendo que as chances são impossíveis. Além disso, como os terraformadores sabiam da missão deles, é claro que alguém do lado deles deve estar em conluio com eles. Ele implora aos seus superiores que escutem, mas antes que algo possa ser resolvido, uma explosão repentina sacode a nave, fazendo-a cair em queda livre em direção a Marte. Todos os subcomandantes juntam-se à luta ao lado de Michelle. Cho'Kit é do Japão, Adolf é da Alemanha, Liu é da China, Michelle é da América, Asimov é da Rússia e Joe é de Roma, o que os torna as armas antiterraformadores de suas respectivas nações. Cho'Kit se encontra com Akari e Marcus, dizendo-lhes para irem para os navios de escape enquanto ele lida com os 2 terraformadores no armazém. Michelle informa o restante dos subcomandantes, comunicando que a nave foi invadida de todas as direções. Para salvar o máximo de tripulantes possível, ela designa funções, enviando Joe e Liu aos alojamentos, instruindo Asimov a proteger o depósito, e dando a Adolf a tarefa de defender as naves de escape. Cho'Kit transmite pelo alto-falante, revelando que a explosão anterior danificou o motor principal e que eles vão cair em Marte. Então ele mudou a missão para o Plano Delta, direcionando todos para o hangar onde estão as naves de escape, já que um pouso seguro não é mais uma opção. O terraformador que se aproxima de Eva reage às ordens de Cho'Kit, rosnando algo em sua própria língua. Talvez esteja chamando seu camarada. Independentemente disso, Joe aproveita essa oportunidade e puxa Eva para um lugar seguro. Enquanto isso, Asimov chega e junta-se a Cho'Kit para derrotar os 2 terraformadores no armazém. Em outro lugar, Adolf se prepara para lutar sozinho com um no hangar. À medida que a nave entra na atmosfera de Marte, centenas de terraformadores a cercam. Observando-os pela janela, Joe percebe que o terraformador de antes estava chamando por reforço. Marcus e Akari se reagrupam com Alex e os sobreviventes restantes no portão do hangar. Sentindo que algo está errado, Akari os impede de entrar, suspeitando que um terraformador possa estar lá dentro. Como ele é o único forte o suficiente para lidar com eles sem a droga, ele se oferece para abrir o portão sozinho. Ao abrir, eles encontram Adolf lutando com um terraformador. Mas não há motivo para pânico, os subcomandantes estão lidando com a ameaça com facilidade. Michelle usa a droga em si mesma, ativa suas habilidades e literalmente soca a alma do terraformador à sua frente. Da mesma forma, Adolf aniquila o do hangar, queimando-o até virar cinzas, deixando os novatos impressionados. Cho'Kit e Asimov derrotam a dupla no armazém também. Liu cuida de outro em outro lugar do navio e Joe derruba o da área comum. Com isso, todos os 6 terraformadores dentro da nave são eliminados, pondo fim ao ataque. Todo o pessoal está reunido no hangar, onde Cho'Kit explica o que é o Plano Delta. O plano é pousar em Marte usando 6 naves de escape de alta velocidade. Como todos aqui são de países diferentes, Cho'Kit liderará pessoalmente a primeira divisão dos japoneses e americanos, enquanto Michelle lidera a segunda. Asimov assume o comando da divisão russa e escandinava a terceira, enquanto Liu lidera a quarta para a China e a Ásia. Nas 2 últimas divisões, Adolf comandará os alemães e sul-americanos, e Joe assumirá a responsabilidade pelos europeus e africanos. Eles se dividem em 6 grupos para evitar serem cercados pelas baratas. Cho'Kit ordena que todas as divisões entrem em contato por rádio após o pouso e se prepara para partir. Sheila e Eva estão separadas, pois são de países diferentes, mas prometem manter-se seguras. Marcus, Alex e Akari se juntam, e o grupo faz um juramento de se encontrar novamente. Pouco depois, as naves são liberadas e sua velocidade é tão alta que literalmente passam pelas baratas. Em outro lugar, há uma barata de aparência suprema que desmontou uma arma.
Talvez ele seja o chefe local. A nave da 2ª Divisão pousa em segurança em Marte. Assim que Michelle confirma que não há baratas por perto, sua equipe avança. A Kari fica maravilhada ao ver um lindo lago perto de uma cordilheira. Uma garota menciona que viu fotos de Marte tiradas no século XX, que é há 500 anos, e naquela época de água, então ela está impressionada com quão bonito o planeta parece agora. Bem, exceto pelas baratas sedentas de sangue e superdotadas espreitando em toda parte. Michelle esconde suas emoções e diz à equipe para não agir como se estivessem em um piquenique, já que provavelmente estão a milhares de milhas dos outros. Eles têm que montar acampamento aqui. Eles têm água, mas apenas 40 dias de comida. Michelle volta ao navio para contatar as outras divisões, avisando a Kari, Alex e a garota sem nome para ficarem alertas, pois as baratas podem estar em qualquer lugar. A equipe de Chokichi também pousa, e Sheila fica surpresa por poder respirar, maravilhada com os efeitos da cirurgia. Chokichi rapidamente se concentra nas medidas defensivas. Estão ficando sem drogas de combate, já que apenas as reservas nos navios de escape estão intactas, porque todo o estoque foi destruído na sala de armazenamento da nave principal. As equipes de Asimov e Adolf também pousam em segurança, mas Joe, ainda no ar, é pego em uma armadilha que força sua nave a descer. Cercado por terraformers, Joe percebe que este pode ser o fim, expressando o quanto está maravilhado e aterrorizado pela inteligência que essas baratas evoluídas adquiriram. O grupo de Asimov também está confiante enquanto voa, já que foram bastante longe. O satélite deles caiu, mas Helena sabe exatamente para onde estão indo. São as pirâmides do Monte Giza. Asimov escolheu este lugar pensando que as baratas não esperariam que alguém visitasse o único lugar famoso em Marte. Mas uma das baratas revela ser mais esperta que ele, atacando o grupo de repente. Um deles é morto, e para salvar os outros, Asimov intervém, tendo suas mãos cortadas. Helena rapidamente pega as drogas e, sentindo perigo, a barata ignora todos e avança diretamente na direção dela, mostrando quão inteligente ela é. Helena tira uma arma antiterraformadora e Asimov acredita que ela vencerá, mas a barata a alcança primeiro e atira sua cabeça em direção ao grupo. Chokichi informa a todos que, como estão seguindo o plano Delta, uma nave de resgate virá da Terra em 40 dias, e eles têm 2 missões até lá. Primeiro, voltar à nave principal, reiniciar os laboratórios de vírus e recuperar as amostras. Segundo, e mais importante, sobreviver. Com esse objetivo, eles retornam à nave da divisão, planejando encontrar-se com a divisão de Michelle, sem saber que um terraformador já está escondido no topo de sua nave. A barata quebra a janela com um soco, mas seu golpe não é direcionado a Sheila. Em vez disso, mira nas drogas. Todos estão apavorados, presos dentro da nave, mas Chokichi os acalma, ativa o motor e acelera a alta velocidade, deixando a gravidade lidar com o resto para tirar a barata da nave. Chokichi não escapa completamente, no entanto, porque se ele fizer isso, precisará encontrar outro local seguro. Como há apenas uma barata aqui, eles só terão que matá-la antes que ela chame reforços. Então, Chokichi sai com Marcos e outro membro da tripulação, sorrindo, porque está confiante de que pode capturar esta barata viva. Sob o comando de Chokichi, Marcos e o outro cara estão prestes a tomar a droga quando o terraformador de repente corre na direção oposta. Estava agindo como uma isca, ganhando tempo para outro terraformador voador que surge do nada e choca-se contra a nave. Ele examina a área, procurando avidamente as drogas, e não percebe Sheila tremendo de medo, apontando um lançador de rede anti-terraformador diretamente para o seu rosto. Sheila, que aprendeu a usar esta arma com seu amado Chokichi, dispara. Uma rede é lançada, capturando a barata. Esta rede não é comum, mas forte o suficiente para que até mesmo este terraformador não consiga se libertar. Embora ainda esteja tremendo de medo, Sheila encontra-se cara a cara com o monstro. Chokichi chega e segura a mão dela, claramente alheio ao jogo mortal que se desenrola. Com a barata subjugada, ele agradece a Sheila por salvar a vida de todos e elogia sua coragem. Então instrui Marcos a ajudá-lo a jogar a barata na gaiola de insetos do navio. Mas quando se viram, a barata de repente assume a pose de Kamehameha, pegando todos de surpresa. De volta à Terra, Shichi revela a Honda que a NASA ordenou que ele o matasse no momento em que o encontrasse. Mas por quê? Quem exatamente é Honda? Ele é algum tipo de cientista louco responsável pelas baratas evoluídas em Marte? Só o tempo dirá. Honda exige uma explicação, perguntando se é porque ele e sua equipe realizaram a cirurgia nos insetos sem a permissão da NASA há 20 anos. Shichi se explica que não é por isso. É porque Honda foi descuidado e deixou que sua tecnologia fosse roubada. Aparentemente, essa mesma tecnologia é o que a barata em Marte está usando agora. A barata dispara um projétil de gás extremamente quente em Sheila, perfurando diretamente o coração dela.
Shokichi imediatamente reconhece este ataque aterrador como a habilidade de um dos seus antigos integrantes de equipe de 20 anos atrás. Então, por que a barata pode usá-la? Enquanto Sheila cai, é revelado que a tripulação que foi a Marte há 20 anos foi injetada com vários DNAs de insetos por Honda, transformando-os em híbridos fortes o suficiente para lutar contra os terraformars. Mas parece que essa tecnologia foi agora roubada pelos próprios terraformars, e as coisas estão piores do que nunca para a tripulação de Marte. O irmão de Helena começa a chorar ao ver a cabeça decepada da irmã. Asimov implora por perdão, admitindo que foi culpa dele por não ter usado os medicamentos mais cedo. Mas não há tempo para lamentar, pois o terraformar já está chamando reforços. Enquanto isso, Marcus esquece tudo e abate o terraformar capturado. Então ele se vira para Sheila, que se agarra desesperadamente a Shokichi. Ela tenta murmurar seus sentimentos mais profundos para ele, mas não consegue falar. Durante seu tempo na nave espacial, ela aprendeu japonês com Akari apenas para poder se confessar a Shokichi. Mas com sua vida escapando, ela não consegue formular as palavras, por mais que tente. Ela morre dolorosamente, cheia de arrependimento total, e Shokichi só pode abraçar seu corpo sem vida, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Da conversa entre Honda e Chichisei, é revelado que a cirurgia pela qual a atual tripulação passou é a mesma que Honda originalmente inventou. No entanto, não é mais chamada de cirurgia Bugs, já que foi levemente modificada de sua forma original. De volta a Marte, os subcomandantes percebem que os Baratas já descobriram seu plano de se dividir e de alguma forma sabem exatamente onde cada um deles está localizado. Shokichi informa aos comandantes que os Roaches também passaram pelo procedimento de Bugs ao roubar a tecnologia, mas ele não os teme. Na verdade, ele está animado porque a versão que os Roaches estão usando está desatualizada, enquanto os humanos estão equipados com a nova versão modificada. Todos usam a droga de combate em si mesmos, um procedimento conhecido como a operação de metamorfose humana do órgão mosaico. Enquanto isso, Honda fala com Chichisei sobre os órgãos mosaico, que são os órgãos de tolerância imunológica dos terraformars, que foram transplantados para a tripulação humana há 20 anos. Aparentemente, foi este próprio órgão que causou uma mutação drástica nos Baratas ao longo dos últimos 500 anos, evoluindo ao adaptar suas capacidades. Honda pergunta qual é a diferença agora, e Chichisei explica que, ao contrário dos terraformars, os humanos podem usar este órgão com mais do que apenas insetos. Na verdade, funciona com qualquer espécie de organismo na Terra. Para simplificar, uma pessoa que passou por essa cirurgia pode possuir os poderes de qualquer criatura viva escolhida, como a carapaça de uma tartaruga, os músculos de um treehopper ou as pernas de um guepardo. Com esses poderes adicionais, os humanos estão confiantes. Uma delas, cuja habilidade envolve asas, faz o primeiro movimento. Mas justo quando está prestes a decolar, uma barata com velocidade intensa agarra sua perna. E não é só essa. Todos esses terraformers podem se mover a 300 km por hora. Mas as coisas são diferentes agora. A aranha caçadora tem a mesma velocidade de uma barata, mas com maior força e agilidade. Marcus, que herdou esse poder, ataca uma das baratas, arrancando sua cabeça com um único soco. Ele se lembra da época em que ele e Alex foram apresentados a Sheila na infância. Ele sempre a viu como uma irmã, e agora que ela se foi, suas emoções o dominam completamente, levando-o a um estado de fúria. Ele corta os insetos como um louco, ainda se lembrando dos bons tempos com Sheila, e promete matar cada último terraformer. A aranha caçadora alimenta-se principalmente de baratas, e os pelos do seu corpo conseguem detectar até os movimentos mais sutis no ar, permitindo que ela perceba o movimento da presa. Da mesma forma, Marcus consegue sentir os movimentos dos terraformers, e os ataca ferozmente no momento em que eles hesitam. No entanto, a aranha caçadora geralmente ataca das sombras e carece de resistência a longo prazo. E assim como ela, Marcus também fica sem fôlego logo depois. Felizmente, ele não está sozinho, ao contrário da aranha, e tem camaradas como Shokichi que corre para ajudá-lo. Acontece que os outros já derrotaram as baratas restantes na área, mas Shokichi não terminou. Ele quer eliminar cada última barata na região e capturar algumas vivas para levar como amostras. Em outro lugar, Michelle, que possui o poder da formiga paraponeira, enfrenta uma barata dominando-a com força pura. A paraponeira pode levantar 100 vezes o seu próprio peso, e isso por si só torna Michelle formidável. Mas essa não é a sua única habilidade. Ela herdou o gene da paraponeira de seu pai, o capitão do projeto Bugs 2 há 20 anos atrás. Sua outra habilidade vem de uma formiga explosiva rara, que poderia se autodestruir, que ela obteve através da cirurgia do órgão mosaico.
No entanto, em vez de se explodir, Michelle faz as baratas explodirem ao contato. E isso levanta a questão: poderia Ikari, que derrotou o urso no início desta história usando algum poder misterioso, ter herdado esse poder de seus pais também, que podem ter feito parte do projeto Bugs de 20 anos atrás? Aparentemente, habilidades adquiridas da cirurgia do órgão mosaico podem ser passadas adiante. Chichisa explica isso a Honda, revelando que eles observaram um jovem que possui tanto habilidades herdadas quanto as suas próprias. A NASA o considera sua maior arma. Esse jovem é Hisamaru Ikari, e ele já está em Marte. Honda parece reconhecer o nome pela sua reação, mas não diz mais nada. De volta a Marte, Ikari ativa seus poderes, decidindo enfrentar 3 baratas que se aproximam sozinho. Esta é a primeira vez que ele usa a droga de combate, e embora pareça semelhante a quando ele se transformava naturalmente, desta vez ele não é consumido pela raiva ou levado a perder o controle. O anime mantém as coisas vagas, mas a cirurgia tornou seu corpo altamente compatível com os poderes dos insetos. Ikari enfrenta a primeira barata com um rápido pontapé na panturrilha. Em seguida, controla seu corpo à distância com gestos das mãos, usando algum tipo de fio invisível. Para entender como Ikari obteve esse poder, precisamos olhar para seu passado. Pouco depois de chegar à América para a cirurgia, Ikari sentou-se em silêncio na frente de um hospital, segurando uma boneca rasgada que sua namorada, agora falecida, tinha lhe dado. Um menino o notou e ofereceu-se para consertar a boneca, dizendo a Ikari que foi internado por causa de uma doença terminal que não podia ser curada. O menino relembrou Akari de sua namorada, e ao perceber que ele também estava morrendo do vírus de Marte, Akari se afastou, sentindo-se culpado e arrependido, esquecendo-se até de pegar de volta a boneca. Pouco antes de partir para Marte, Akari voltou para visitar o menino. O menino havia cumprido sua promessa, revelando que ele havia costurado a boneca de volta ao estado perfeito. Brincando, ele desejou que alguém consertasse sua vida da mesma forma que ele consertou a boneca. Mas lá no fundo, ele sabia que isso não era possível. Michelle havia aconselhado Akari a nunca dar falsas esperanças aos que sofrem com a doença, mas Akari não conseguiu evitar. Ele prometeu ao menino que ele melhoraria, revelando que estava indo para Marte para encontrar uma vacina. Então ele perguntou o que o menino queria comer depois de ficar curado. O menino sorriu e disse que queria batatas fritas, aprender karatê, assistir a um jogo de futebol, ver o oceano e muitas outras coisas. Enquanto ele listava centenas de desejos, Akari, sobrecarregado de culpa, devolveu a boneca como um símbolo de esperança e disse-lhe para continuar lutando até que ele retornasse. Agora em Marte, Akari está cheio de determinação e começa a capturar os terraformers usando seus fios invisíveis. Ele está claramente usando cordas, mas não parece ser o poder de uma aranha. Julgando pelas suas antenas, talvez ele tenha as habilidades de uma mariposa. De qualquer forma, esse cara literalmente corta os braços e pernas das baratas com seus fios invisíveis, para garantir que elas não possam escapar, deixando claro que ele é construído de forma diferente, com poderes de nível de protagonista. Michelle continua explodindo as baratas e fica aliviada ao ouvir que Akari já capturou 3 delas. Os outros começam a transferir as baratas capturadas para a gaiola de insetos, enquanto Alex reclama que ainda não teve a chance de mostrar seus poderes. Com a área livre de baratas, eles investigam a água e descobrem que ela tem a mesma composição química da água da Terra. Com a confirmação de que está limpa, Michelle decide tomar um banho, revelando seus globos dourados, seus chug-jugs, seus cocomolons, seus balões sagrados. Você entendeu. Akari dá uma boa olhada antes de Michelle repreendê-lo, levando-o a recuar desajeitadamente para a nave. Enquanto isso, Michelle lava suas roupas quando, de repente, uma barata cai do céu e lança um ataque à nave. Distraída pela explosão, Michelle não percebe outra barata emergindo do lago, que a agarra e a puxa para debaixo d'água. Enquanto ela afunda sob a superfície, indefesa, sua única esperança é que Akari venha resgatá-la. A barata que pula no navio tem pernas absurdamente fortes, parecendo ainda mais musculosa do que as normais. Alex, agora cara a cara com esse monstro intimidador, não tem escolha a não ser lutar. Ele rapidamente toma a droga, mas assim que o faz, a barata avança, desferindo um chute brutal que manda Alex voando. Perdendo tempo, a barata assume o controle do navio e decola com vários membros da divisão de Michelle, ainda a bordo. Há dezenas deles lá dentro, mas nenhum se atreve a enfrentar essa criatura. Após ganhar uma boa distância de Akari e Alex, a barata se vira, aparentemente se preparando para atacar todos no navio. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, uma bola de beisebol atinge sua orelha do nada. Foi Alex que a jogou de milhas de distância e Akari anexou um fio à bola, permitindo-lhe manipular o seu movimento como um míssil teleguiado.
Usando o fio, Akari puxa-se para o navio e imediatamente pede desculpas a todos por não ter chegado antes. Ele temporariamente subjuga a barata com suas cordas e então pergunta aos outros se algum deles já tentou bungee jumping antes. Aparentemente, ele planeja usar seus fios para tirar todos do navio sequestrado em segurança. E Aeko, uma garota do grupo deles, protesta dizendo que não faria algo tão perigoso, mesmo que um cara tão atraente como Akari pedisse. Mas Akari ignora seus apelos e simplesmente lança todos de uma vez. Ele então se vira para a barata e comenta sarcasticamente que esse cara claramente nunca pulou o dia de perna. Ele se pergunta se a barata faz 1000 agachamentos diários ou algo assim. Mas piadas à parte, julgando pelas pernas, Akari suspeita que possui os poderes de um gafanhoto. Enquanto isso, Michelle ainda está sendo arrastada para as profundezas do lago pelo outro inseto. À medida que afunda mais, ela se pergunta quão profundo este lago realmente é. Essa barata parece ter as características de um besouro d'água, e Michelle percebe que não tem chance contra ela debaixo d'água. Assim que a barata está prestes a morder a cabeça dela, a cena corta para uma memória de 2 anos atrás, quando Michelle entrou secretamente na sala de servidores da NASA. Lá, ela descobriu arquivos confidenciais revelando que seu pai fazia parte do projeto dos insetos há 20 anos, e cada membro daquela missão possuía habilidades únicas baseadas em insetos. Ela, e agora a Akari, passaram a entender que os terraformars desenvolveram seus poderes roubando-os dos corpos dos heróis caídos. Agora ela se recusa a morrer em vão. Invocando sua força, ela se liberta e nada para cima com tudo o que tem. Ao mesmo tempo, a barata que Akari está enfrentando também se liberta, mostrando seu poder. Mas Akari declara sem hesitar que derrotará essa criatura nos próximos 2 minutos, determinado a resgatar Michelle antes que ela fique sem ar. Enquanto isso, Alex leva seu corpo ao limite enquanto carrega todos os membros da equipe para a segurança, revelando pela primeira vez que sua habilidade lhe permite voar graças às asas de um pássaro. Mas o tempo está se esgotando. Michelle, a um fio de fôlego da superfície do lago, é puxada para baixo novamente pela barata implacável. Seus pulmões começam a apertar, sua visão fica embaçada, e o peso esmagador das profundezas ameaça arrastá-la para a inconsciência. A cada segundo que passa, suas chances de sobrevivência ficam menores. Alex pousa com a tripulação resgatada, completamente sem fôlego e encharcado de cansaço, mas não há tempo para descansar. Ele olha para o caos, dividido entre 2 escolhas impossíveis. Deveria ajudar Akari, que está lutando contra a barata monstruosa a bordo do navio, ou mergulhar de volta no lago para salvar Michelle, que pode já estar à beira de se afogar. De repente, Akari, ensanguentado e ferido, se levanta do chão. Apesar de estar completamente dominado e quase esmagado há poucos instantes, ele cerra os punhos e se ergue novamente, movido pela pura força de vontade. Ele aperta as linhas enroladas em torno da barata, travando seus membros no lugar, e com tudo o que lhe resta, ele lança um ataque, desferindo um chute brutal direto na cabeça da barata, fazendo-a despencar no chão. O corpo de Akari grita de dor, seus músculos desgastados pelo excesso de esforço, mas ele sabe que não pode parar. Se a barata se levantar novamente, ela assumirá o controle da nave de novo, e se ele falhar agora, Michelle morrerá. É então que ele revela a aposta que fez anteriormente. Ele secretamente prendeu um único fio em Michelle quando ela foi arrastada pela primeira vez para debaixo da superfície. E com o último esforço de força, ele puxa o fio para cima, arrastando Michelle das profundezas do lago. Vendo Michelle de volta à superfície, Alex reage imediatamente, avançando para terminar o que Akari começou. Ele ataca com precisão, rasgando as asas da barata e quebrando suas pernas com um golpe devastador de seu arremesso de beisebol, encerrando a batalha. Mas o alívio não dura. Assim que o caos diminui, o sistema do navio se ilumina com uma mensagem de transmissão de SOS de emergência. Akari, ofegante e lutando para permanecer consciente, se vira para o sinal e se pergunta: e agora? Do outro lado, a tripulação de Asimov está atualmente enfrentando dezenas de terraformars nas pirâmides, e só Deus sabe se eles vão sobreviver, já que são um monte de personagens secundários descartáveis. Michelle recupera a consciência e fica surpresa ao ver que está fora do lago. Recuperando o controle, ela olha ao redor e encontra a barata que a arrastou ainda segurando suas pernas com um aperto firme. Talvez tenha vindo à superfície com ela quando Akari a puxou. Infelizmente para a barata, ela não tem mais forças para enfrentar Michelle na sua forma normal. E enquanto ele tenta desesperadamente voltar para a água, Michelle não mostra piedade, quebrando seus braços e pernas.
Então, ela percebe um fio preso às suas mãos, percebendo que foi Akari quem salvou sua vida. O outro inseto, que nunca faltou aos treinos de perna, salta atrás dela com o único objetivo de acabar com Michelle antes que os outros acabem com ele. Michelle percebe os fios de Akari presos às pernas da barata, e assume o pior, exigindo saber o que esse monstro fez à sua amiga. Akari também pousa na superfície segundos depois, ficando confusa e aliviada ao mesmo tempo. Os tendões e ligamentos do joelho da barata já foram mas ainda tenta se levantar, então Akari se prepara para terminar o trabalho, pedindo desculpas a Michelle por ter deixado essa barata escapar dele acidentalmente quando tentava capturá-la. Ele lhe dá o casaco, já que está encharcada, e diz para não se preocupar, garantindo que ninguém se machucou na divisão deles. Michelle não quer ser tratada com tanto cuidado, embora claramente goste do tratamento de princesa, e se oferece para terminar o trabalho ela mesma. Com grande força, ela chuta a barata, deixando-a inconsciente, e Akari faz o resto usando suas cordas para capturá-la com sucesso. Eles voltam para a nave, que se chocou contra as montanhas rochosas, e isso desaponta Michelle, que sabe o quanto de problemas desnecessários terão que enfrentar agora. Ela sabe que Akari é parcialmente culpado por essa confusão, e Akari também admite, pedindo desculpas por não ter lidado bem com a situação. De qualquer forma, ele a informa sobre a mensagem de emergência que recebeu logo antes da nave colidir. Foi um SOS da 6ª Divisão Romana e da 1ª Divisão Nipo-Americana, significando que tanto a equipe de Joe quanto a equipe de Shokichi estão em apuros. Michelle entra na nave para tentar se comunicar com Shokichi e Joe usando o rádio. Enquanto isso, ela verifica se está tudo bem e conclui que o rádio, a energia e a jaula de insetos estão funcionando, mas a nave não poderá voar novamente. Ainda assim, eles podem usá-lo como um veículo terrestre, mas antes de se moverem, ela pede a Akari e Alex para trocarem os pneus. Enquanto isso, ela vai trocar de roupa à distância. Os rapazes não perderão a oportunidade, mas Yaeko se coloca entre eles e Michelle, não permitindo que eles espiem. Tanto Alex quanto Akari não conseguem acreditar que estão sendo recompensados por salvar a vida de todos, fazendo-os trocar os malditos pneus. Alex tenta subornar Yaeko com 5.000 ienes para deixá-lo passar, e ela, salivando com a ideia de que tipo de comida poderia comprar com o dinheiro, ainda assim não permite. Então Akari entra em cena, oferecendo 50.000 ienes, mas é tarde demais, pois Michelle já trocou de roupa. Michelle se pergunta se as outras divisões estão bem, já que nenhuma delas respondeu a sua mensagem de acompanhamento. Ela tem um mau pressentimento sobre a situação e suspeita que algo maior e mais sinistro está acontecendo em Marte. Enquanto isso, Asimov sobe para fazer um discurso aos insetos sobre sua teoria de como evoluíram. Quero dizer, mano, quem pediu, mas vamos ouvir de qualquer forma. Asimov acredita que essas baratas não evoluíram naturalmente para esses mega caras, mas foram artificialmente mutadas por alguém. Uma das baratas diz algo como: "Dane-se sua teoria, cara", e literalmente pisa na sua cabeça. Mas Asimov não morre, ele só sangra um pouco e contra-ataca apunhalando o pescoço dela. Depois de derrotar a barata, ele exige que as outras tragam o líder diante dele. Asimov tem os poderes de um caranguejo real com uma grande carapaça defensiva, o que explica como ele não morreu quando a barata atingiu sua cabeça. O caranguejo real tem pinças mortais, e usando esse poder, Asimov derrotou a barata. Mas há outro poder. O caranguejo real pode regenerar seus membros, e Asimov também regenera o braço que perdeu. Seus subordinados juntam-se a ele na batalha e se preparam para enfrentar dezenas de baratas. Asimov revela que sua própria filha adoeceu por causa do vírus de Marte. Então ele chama esses monstros de inimigos da humanidade, e com um grande discurso, motiva sua equipe a subjugá-los usando toda a sua força. Usando um grande trabalho em equipe, eles atacam as baratas, e o próprio Asimov enfrenta 3 baratas de uma vez. Mas então, do nada, 3 baratas aparecem da névoa, e Ivan é o primeiro a morrer nas mãos de uma que ri sarcasticamente, enquanto segura a cabeça decepada de Ivan. Essa barata, com velocidade rápida, arranca a cabeça de Asimov antes mesmo que ele possa reagir, e seus 2 companheiros matam o resto, colocando um fim à divisão russa. Eles então apontam para a nave, querendo tomar o controle, quando se revela que Asimov ainda está vivo, junto com Ivan, e eles emboscam a barata líder, estrangulando seu pescoço por trás. Mas a questão é, como eles ainda estão vivos? Quero dizer, acabamos de ver suas cabeças cortadas. Bem, aparentemente, eles usaram uma droga alucinógena nos baratas para fazer com que pensassem que estavam ganhando, e toda a parte de ter a cabeça cortada foi uma alucinação. À medida que o alucinógeno faz efeito na barata, fazendo-a ver coisas que confundem completamente sua mente e levando-a a gritar, Asimov continua estrangulando-a.
Os outros 2 baratas tentam tirá-lo, mas ele continua segurando, prometendo nunca vacilar até ver sua filha fora do hospital. Com essa determinação, ele dá golpes nas 2 baratas. Ivan derrota a última. Ivan, que quer vingar sua irmã morta, pega o lançador de rede de Asimov e captura a barata. Eles detêm 2 terraformadores, e Ivan volta para o navio deles, onde lamenta por Helena, enquanto Asimov e os outros decidem entrar nas pirâmides. Que segredos elas guardam? Adolf se comunica com Michelle, descobre sobre a situação e pergunta se devem ajudar as equipes de Shokti e Joe. Mas Michelle acha que a prioridade deles deve ser ir para o local da queda, onde está a nave principal, dizendo-lhe para chegar lá antes que Liu da China ou Asimov da Rússia o façam, indicando que, apesar de estarem todos na mesma equipe, a tensão política ainda existe. Em outro lugar, é mostrado que toda a equipe da China está sem vida, seus corpos carbonizados. A equipe de Asimov sobe a pirâmide quando escurece e começa uma forte chuva. A equipe de Michelle começa a viajar na sua nave, sabendo que está quase de noite. E como as baratas são naturalmente noturnas, isso significa que a verdadeira guerra está prestes a começar. É revelado que um exército de terraformadores se reuniu na frente do navio de Joe, e todo o esquadrão de Joe também foi queimado até virar cadáveres, enquanto ele é o único que restou vivo, levado para ser usado mais tarde. Enquanto a batalha contra esses insetos continua, Adolf começa a se lembrar de sua infância. Ele foi treinado na Alemanha, em uma casa com várias outras crianças. Todos estavam lá como parte de um experimento, que determinaria o futuro de toda a comunidade alemã. O experimento era tão importante que a decisão tinha que ser tomada sobre usar adultos ou crianças. No final, as crianças foram escolhidas como o melhor sacrifício. Dessa forma, os cientistas poderiam monitorá-los de perto e confirmar se o experimento teria sucesso. Em resumo, todas as crianças naquela casa não eram nada além de cobaias. No entanto, a única coisa que tinham no laboratório era a pena humana. O chefe dele se aproximou e perguntou se alguém se voluntariaria para o experimento. Ele não queria forçar ninguém a participar. Ele simplesmente queria um voluntário. A sorte estava ao seu lado naquele dia, ou talvez a coragem estivesse com Adolf, quando ele de repente se voluntariou para o experimento suicida. Era um transplante de órgãos mosaico e sua probabilidade de sobrevivência era próxima de 0. De volta ao campo de batalha, a divisão de Adolf é atualmente uma das mais fortes. Uma de suas membros estrela, Isabella, está enfrentando as baratas sem o menor sinal de piedade. As outras crianças no transporte a observam lutar e não podem deixar de se sentir um fardo. Ela está fazendo todo o trabalho enquanto eles apenas ficam sentados. Adolf recebe uma ligação de Michelle. Ela diz que a 4ª divisão precisa de reforços e pede que ele chegue lá o mais rápido possível. Ele olha para as crianças atrás dele. A covardia deles é patética. Ele diz a eles que não são fracos e que eventualmente todos naquela sala terão que lutar. Ele lhes diz para correrem mais rápido que suas sombras. Então ele liga de volta para Isabella, e eles se dirigem para a 4ª divisão. Enquanto ele dirige, desviando dos insetos antes que possam atacar, Eva se pergunta que tipo de pessoa ele é e qual é exatamente sua habilidade de combate. Eles chegam à 4ª divisão estrategicamente, apenas para serem recebidos por um enxame de baratas. Adolf estaciona e pede a Isabella para levar o transporte da 4ª divisão antes que as baratas possam sequestrá-lo. Então ele sai para lutar. As crianças o observam, perguntando-se qual é o seu poder estelar. Bem, elas estão prestes a descobrir. Pela primeira vez, Adolf desabotou a parte superior da camisa, revelando sua boca. Ele lança facas nas baratas e libera eletricidade. Esse é o poder dele. Ele imediatamente incapacita e assume o controle dos baratas que ele acerta. As crianças agora percebem por que ele as faz se sentirem tão inúteis. Se tivessem seguido ele na batalha, só teriam atrapalhado. O poder de Adolf é raro, único. Ele libera correntes elétricas em forma de enguias. Sim, enguias elétricas reais, e elas podem destruir qualquer barata que atinjam. Essa eletricidade foi incorporada em seu corpo no dia da cirurgia. Após ser declarada bem-sucedida, os médicos questionaram se Adolf sobreviveria, se seu corpo conseguiria suportar tanta eletricidade. Mas com o tempo, Adolf começou a se levantar, e isso já era um sinal de que a cirurgia tinha funcionado. A partir desse dia, Adolf acreditou que sua vida tinha sido vendida para os militares. Ele não parecia mais com crianças de sua idade e se tornou um solitário. Ele fez tudo para os militares, na esperança de que um dia encontraria uma chance de escapar e acabar com tudo. Infelizmente, esse dia finalmente chegou. Ou melhor, o que chegou foi um dia de redenção. Ele continuou sua vida solitária até conhecer uma jovem. Ela era radiante, quase como se os pássaros voassem ao seu comando. Ela ficou na frente dele, e ele rapidamente fechou a boca.
Ela se apresentou como Rosa e sentou-se ao lado dele, tentando se conectar. Mas quando ele não respondeu adequadamente, ela se afastou, dizendo que aquele seria seu primeiro encontro. No dia seguinte, enquanto caminhava sozinho pela escola, ela o tocou no ombro e o cumprimentou com um sorriso antes de correr para suas amigas, contando animadamente que ele era simpático. Mais tarde ela o apresentou a eles, e eles descobriram que seu aniversário era no dia 25 de dezembro, dia de Natal. Uma de suas amigas brincou que, como ela não tinha compromisso e ele não tinha nada planejado, eles deveriam passar o dia juntos. Era uma ideia divertida que ele não queria perder, então ele concordou alegremente. Na noite de Natal, eles visitaram um museu. Enquanto ela achava que era um dia entediante, para ele, foi o dia mais significativo da sua vida. Ele até se aproximou de uma criança que havia perguntado como a enguia elétrica acende as luzes de Natal e explicou em detalhes. Saíram do museu quando as luzes de Natal iluminaram o céu. Rosa deu-lhe um presente e brincou que agora ele estava tão bonito que outras garotas iriam querê-lo. Então ela lhe deu outra surpresa. Você adivinhou, um selinho na bochecha. Ela disse que aquele dia foi o mais feliz da sua vida e que nunca o esqueceria. Ele estava radiante. Lembrou-se de sua mãe lhe dizendo que, se um dia encontrasse uma mulher como ela, alguém que realmente o amasse, ele seria feliz. Naquele momento, sentiu que a profecia de sua mãe estava finalmente se realizando. De volta a Marte, lágrimas caem do seu rosto. Ele se pergunta por que está pensando naquele momento agora em condições tão difíceis. Mas sim, esse relacionamento começou e terminou no mesmo ano. Tinha florescido como uma árvore plantada no Líbano. Mas um dia, ele a pegou sendo íntima com outro homem. Ela percebeu que tinha sido vista e correu para ele em lágrimas, pedindo desculpas. Ela culpou sua infidelidade por solidão e falta de autocontrole, implorando que ele a perdoasse. Ela o abraçou por trás e pediu uma segunda chance. Ele aceitou. Continuaram o relacionamento e logo ela ficou grávida e deu à luz. Como de costume, o laboratório fez testes para ver se a criança herdou o órgão mosaico. O médico ligou para informá-lo que a criança não herdou. Isso não o incomodou, mas então o médico acrescentou que a criança não herdou nada dele. A criança não era dele. O mundo dele desmoronou. O médico lembrou-o de que ele iria para Marte em breve e aconselhou-o a resolver as coisas antes de partir. Segurando o resultado do teste na mão, ele ligou para Rosa e disse que estava voltando para casa. Em Marte, ele luta com unhas e dentes, mas não para sobreviver. Não, ele quer morrer. As baratas simplesmente não são fortes o suficiente para matá-lo. Então, o que ele pode fazer? Ele grita com eles, desafiando-os a virem e serem mortos. A espécie de insetos com que Adolf está lutando não é comum. São alguns dos mais fortes que ele já enfrentou. Esses em particular são da Indonésia e são chamados de Cia Ferox. Eles possuem uma velocidade incrível e pernas poderosas, com força suficiente para esmagar qualquer um em seu caminho. Mas há duas pessoas que não conseguem esmagar, nem mesmo Adolf, mas Isabela. Ela salta sobre uma das feras e a mata sem esforço. Quanto a Adolf, ele está dolorosamente desfeito para morrer. A dor da traição é muito profunda. Cada vez que ele balança ou se move, memórias de Rosa inundam sua mente. Rosa com aquele batom vermelho, usando um vestido encantador, seduzindo outro homem enquanto ele dava tudo a ela. Essa desilusão alimenta sua batalha, e ele não consegue evitar se perguntar por que está até pensando nela neste momento. Porque agora, quando tudo está desmoronando, a fraqueza que vem ao se apaixonar é indescritível. Se você nunca teve o coração partido, não pode entender o que ele está passando. Ele se lembra do homem acariciando Rosa, tocando no que ele pensava ser só dele. Tudo o que ele sempre quis foi se sentir humano, e estar com ela lhe dava isso. O que ele não percebeu foi que isso também despertaria a fera nele. Ele sinaliza para as baratas virem até ele, desafiando-as, mas elas hesitam. De repente, um carro sobe a colina próxima. A luta para. Um homem sai segurando uma bandeira estranha e fala em um idioma desconhecido, sinalizando para Adolf. Imediatamente, todos os insetos começam a marchar em direção a ele. São muitos para contar e parece impossível que um homem consiga derrotá-los todos. Mas não há nada que o ódio não possa destruir. Enquanto isso, na divisão de Michelle, eles estão se revezando para dormir. É a vez dela descansar. Ela diz a Akira para dormir um pouco também, mas ele está preocupado. E se as baratas atacarem enquanto todos estão inconscientes? Ela concorda com a preocupação dele, mas lembra que descansar também faz parte da sobrevivência. Ele entrega seu posto para Alex e se deita. Nem Michelle consegue dormir. O silêncio é denso demais, muito ameaçador. É o tipo de silêncio que as crianças fazem antes de fazer algo terrível, e ela tem razão. É a desgraça. De volta à divisão de Adolf, ele está sentado no chão, rodeado pelos corpos ardentes das baratas mortas. A corrente elétrica ainda pisca em sua mão, mas ele está exausto. A luta ainda não o deixou emocionalmente, mas fisicamente, ele não tem mais nada. Os monstros, no entanto, são implacáveis. Eles não vão parar até que ele seja obliterado. Ele não se importa em morrer. Não se isso significar que os outros sobrevivam.
Esta não seria a primeira vez que ele sacrificaria sua vida. As crianças veem seu comandante desmoronando e tomam uma decisão coletiva de protegê-lo, mesmo sabendo que são fracas. Eva corre em direção a ele enquanto os outros avançam para a batalha. Eles estão impotentes, mas determinados. Eles gritam para Eva arrastar Adolf para o transporte para preservar o que resta dele. Ela tenta, mas não consegue fazer sozinha. O resto é eliminado um a um, mas eles não desistem sem lutar. Um deles chega a morder um inseto apenas para sobreviver. Os insetos, ao verem as crianças resistirem, disparam uma arma de corda e começam a abduzi-las. Eva, agarrada a Adolf, percebe que o corpo dele está frio. Seu coração não está mais batendo. Durante toda a sua vida, Adolf foi apenas uma ferramenta para o laboratório alemão, para o exército, até mesmo para aqueles ao seu redor. Mais uma vez, ele se lembra daquele dia no museu com Rosa, quando falaram sobre enguias elétricas. Ele tinha dito a ela que não queria continuar vivendo essa vida, mas de alguma forma, nessa mesma vida, ele encontrou felicidade. Agora ele tem pessoas para proteger: Eva, Isabela e as crianças. Suas vidas estão em suas mãos. Se ele não se levantar agora, todos morrerão. De repente, seu corpo faz faíscas. Ele ativa o DEA, o desfibrilador externo automático. É projetado para interromper a fibrilação ventricular e reanimar um coração que parou de bater. Mas mais importante, mede algo além da ciência, a vontade de viver. Se a pessoa tem vontade, isso concede uma segunda chance. E para Adolf, uma segunda chance significa uma coisa: eliminar cada barata em seu caminho. Ele se levanta, os monstros avançam. Ele levanta as mãos e, como Moisés no livro do Êxodo, convoca trovões e relâmpagos. Tempestades de eletricidade caem sobre o campo de batalha, obliterando tudo. Assim como o granizo caiu no Egito por dias, Adolf traz destruição divina para Marte. Quando o chão está limpo, ele caminha em direção à colina onde o carro havia parado. Ele lança sua faca no inseto que está ali, mas este o subestima. Grande erro. Adolf mostra o dedo do meio e espera. Então, como se fosse o próprio julgamento, um raio cai, atingindo e destruindo o inseto. Que resultado? Os terraformars estão agora evoluindo. Eles não são mais as criaturas tolas que os humanos uma vez acreditaram que fossem. Eles ficaram mais espertos, mais estratégicos. Eles conseguem entender quase todas as armas usadas contra eles e desenvolveram suas próprias maneiras de sobreviver a cada uma. Mas ainda há uma coisa que eles não entenderam: o raio. Por isso, quando Adolf jogou sua faca na bandeira do inseto, a criatura pensou que era algo que poderia ignorar. O que ele não percebeu é que carregava mais do que apenas uma lâmina afiada. Carregava a fúria da tempestade. E a menos que ele tivesse o destino de um demônio, não havia como ele sobreviver ao trovão que se seguiu. O golpe enfraqueceu ainda mais Adolf. Seu coração já havia parado antes. Era pura força de vontade que o mantinha de pé neste momento. Depois que a barata na colina caiu, as outras congelaram. Eles simplesmente pararam de se mover. As crianças permaneceram presas nas cordas, mas quando as baratas de repente as soltaram, eles se perguntaram se essa poderia ser sua chance de sobrevivência. Adolf também não se moveu. Eva estava na frente dele, chorando e implorando, gritando para que seu líder de divisão acordasse. Suas lágrimas não foram suficientes para trazê-lo de volta, até que ele lentamente levantou a mão e as enxugou de seus olhos. O que deveria ter sido o fim do jogo, não foi. Uma nova barata maior avançou. Caminhou até a que tinha sido atingida por um raio e bateu forte em seu peito. Há apenas duas maneiras de sobreviver a um raio: pura sorte ou tratamento adequado. Adolf havia assumido que eles não eram capazes de cuidar dos médicos. Afinal, eles não eram humanos. Mas ele estava errado. Eles eram mais do que capazes. As compressões no peito funcionaram. O inseto se levantou novamente. A barata gigante começou a dar ordens. As outras baratas seguiram sem hesitação. Elas arrastaram as crianças enquanto Adolf assistia impotente. Ele sentiu pena delas profundamente. Eva, a reclusa filha de 18 anos de uma família rica, vendida por seus pais para a NASA para pagar dívidas. Boaco Eriksson, 21 anos, um órfão que se juntou à missão para liquidar as dívidas deixadas por seus falecidos pais. E Sandra Hoffman, 28 anos, uma mãe lutando para ganhar dinheiro para o tratamento de seu filho e a vacina cara que poderia salvá-lo. Todos eles estavam confiando em Adolf. Ele era a última esperança deles. Se ele desistisse, não apenas eles morreriam, mas as vacinas nem sequer chegariam de volta à Terra. Mas algo nele mudou. Ele não era mais movido pela raiva. Agora era puro desejo, o desejo de ajudar os outros, de garantir que seu sofrimento tivesse significado. Se ele sobrevivesse e voltasse para a Terra, não viveria mais em isolamento se considerando indigno. Ele viveria uma vida que valesse a luta. As baratas avançaram para outro ataque. Eva se colocou na frente dele, pronta para receber o golpe. Quanto poderia um adolescente suportar por outra pessoa? Adolf levantou-se lentamente. Seria uma desgraça para um guerreiro morrer sem lutar. Ele levantou o dedo médio e conjurou uma barreira elétrica ao redor deles. As balas ricochetearam, totalmente ineficazes.
A barata gigante percebeu que a força bruta não funcionaria, então ordenou uma nova formação. Algumas baratas se ajoelharam, criando uma base, enquanto outras subiram em cima delas. Essas baratas do nível superior brandiam pedras amarradas a cordas, primitivas mas mortais, como a funda de Davi contra Golias. Eles os lançaram todos de uma vez em direção a Adolf. Não havia como sobreviver àquilo. O sangue de Adolf espirrou pela montanha. O inseto ergueu a mão, sinalizando aos outros para pararem. Adolf escorregou dos braços de Eva e colapsou no chão. Esse foi o fim dele, um homem que passou seus últimos momentos lutando por aqueles que amava. Foi uma vida de sacrifício. E embora possa ter terminado em dor, foi uma vida plena. Eva mal teve tempo para lamentar, ela estava destroçada e com raiva. O inseto líder desceu a montanha, ordenando aos outros que coletassem o corpo de Adolf. Eles não estavam interessados em enterrá-lo. Eles queriam estudá-lo. Ele era um ouro científico. Eva, furiosa, golpeou o inseto repetidamente. Seus socos mal faziam efeito. Ela chorou, gritou e jurou que não deixaria levarem o Adolf que ela amava. Quando as baratas se aproximaram, um estranho som de bip começou a soar do corpo de Adolf. Sem que nem ele soubesse, o laboratório havia instalado um mecanismo de autodestruição, um protocolo padrão para evitar que tecnologia sensível fosse roubada. As baratas, ao perceberem o que estava prestes a acontecer, se espalharam imediatamente. Eva e os outros não correram. Para eles, morrer com um homem que deu tudo era melhor do que sobreviver em um planeta onde a própria sobrevivência nem sequer era garantida. Eva mergulhou os dedos no sangue de Adolf e provou. Morremos juntos, sussurrou, ligados pelo sangue. Momentos depois, a explosão iluminou o céu com um clarão estrondoso. Da sua posição, Alex viu o relâmpago e chamou Akiri e Michelle. Eles sabiam que aquele era o local da 5ª divisão. Michelle fechou os olhos. Adolf se foi, ela disse. De volta à Terra, Rosa não recebeu seu pagamento mensal habitual do laboratório. Indignada, a bela interesseira teve a audácia de ligar para a empresa para reclamar. Disseram a ela que não havia nenhum Adolf registrado em seus arquivos. Seu coração afundou. Enquanto isso, no laboratório, o cientista-chefe estava frustrado porque sua criação foi destruída tão cedo. A assistente dela, Reiko, questionou se o que fizeram com Rosa era ético. A cientista o dispensou. Rosa causou sua própria queda, ela afirmou. Então ela perguntou a Reiko se ele era virgem. Confuso, ele disse que não. A resposta dela? Bom, mantenha isso. A força de um homem forte é o amor. Rosa era uma peça no plano deles? Eles a enviaram intencionalmente para Adolf para estimular a vontade de viver. Quem sabe? Adolf já se foi agora. Não que a doutora se importasse. Ela já estava se preparando para projetar outra arma. Mas a morte de Adolf não significava que a luta havia terminado. Na 1ª divisão, Marcus ainda avançava contra os inimigos, com a vingança queimando em seu coração após a morte de sua irmã. Ele lutava de forma imprudente. Shokti o advertiu para não morrer. Sem ele, a divisão deles desmoronaria. Então, ainda assim, eles estavam resistindo firmemente, assim como a divisão 2. Keiji chamou Marcus, distraindo-o o suficiente para uma barata acertar um golpe. Foi brutal, mas não fatal. Mesmo que ele morresse, a Divisão 1 não estava em defesa. Eles tinham sua própria força poderosa, uma verdadeira máquina, Sanjo Kanako, voando pelos céus e derrubando cada monstro em seu caminho. E Keiji, forte, destemido e implacável. Muitos grandes lutadores surgiram nessa guerra. Diga-me nos comentários, quem é o seu favorito até agora? Sanjo Kanako, uma andorinhão de garganta branca, é forte e feroz. Ela pode voar tão rápido quanto uma águia. Ela é incomparável, e ninguém consegue encará-la. Ela corre e usa sua lâmina para matar várias das baratas. Bem, a melhor motivação para cronometrar seu inimigo é o medo. E depois de ela matar várias delas, o medo ensina as outras como podem alcançá-la. Assim, enquanto ela corre e mata como faz em um bom dia, elas seguram uma rede na frente dela e preparam uma emboscada. Eles conseguem capturá-la, olham para ela como uma presa, mas o que eles não sabem é que no livro dela, eles são a presa. Marcus corre até ela com sua espada e mata as baratas que a haviam capturado. Ele agradece por ela ter ganho mais tempo, para que pudessem resolver com os outros que ele estava lutando. Mas, em vez de agradecê-lo, Kanako diz que ele está ficando convencido. É apenas uma piada interna, no entanto. Ela puxa a espada de suas asas e corta a rede, mostrando que poderia ter se salvado. Enquanto ambos se preparam para lutar e matar as baratas restantes, Marcus reza e espera que Keiji consiga se segurar onde está. Assim como ele esperava, Keiji está debaixo da montanha tentando lutar contra um inseto. Quem é Keiji, você deve se perguntar. Ele tem sua própria história, a história que o motivou a vir para Marte. Keiji, quando criança, era boxeador e um muito diligente. Todas as manhãs, antes do sol iluminar o céu, ele faz sua corrida habitual, depois vai ao ginásio para treinar boxe e volta para casa todos os fins de semana.
Ele é um garoto simples com apenas uma motivação. Ele se torna campeão mundial de pesos pesados, e no ginásio não tem tempo para fazer amigos. Nem fofocas interessam a ele. Uma sexta-feira, como qualquer outra sexta-feira, ele sai cedo da academia e pede para ir para casa. Um de seus colegas lembra que ainda é cedo e que eles podem comer algo juntos, mas ele não quer uma refeição. Depois que ele sai, o cara diz ao instrutor que KD nunca perde sua viagem semanal para casa. A mãe dele mora longe, e ele sempre pega o ônibus das 4h30 da tarde todo fim de semana. Naquela sexta-feira, ele vai pra casa e encontra a mãe dele na cama. Ela o recebe, ele a cumprimenta, fecha a janela e pergunta o que ela quer para o jantar. Assim como toda a família querida, KD janta com sua mãe e eles conversam e brincam, até zombam de seu pai. Mas mais tarde naquela noite, depois que sua mãe vai para a cama, KD se retira para seu quarto e percebe que não consegue ler algo na sua parede. Após várias tentativas de leitura, conclui que sua visão está piorando, então vai relatar este infeliz incidente à sua mãe. Um ano depois, KD abandona sua carreira no boxe por causa da visão, e agora trabalha como entregador. Durante uma entrega, o homem para quem ele entrega pergunta se ele agora mora na ilha. Sem se sentir mal pelo fim de sua carreira, KD lhe diz que sua visão está ruim e que ele vai permanecer na ilha. Ao retornar à sua bicicleta, ele encontra uma carta endereçada a ele de Yunaça. Ele vai imediatamente para casa. Ele deixa o que comprou na cozinha, pega um novo copo para trocar água na mesa, depois sai para encontrar Mitchell, que quer falar com ele sobre uma luta. Ao encontrar Mitchell, ela vai direto ao ponto. Eles têm uma missão para Marte e precisam da ajuda dele. A missão parece impossível, mas também empolgante. Mesmo assim, KD não tem motivação para participar. Mitchell diz a ele que se ele participar, terão uma chance melhor de salvar o mundo, e ele pode até ganhar o suficiente para pagar suas dívidas. Isso significa que Mitchell sabe tudo sobre ele, como ele pegou dinheiro emprestado para várias cirurgias oculares que não funcionaram, e como ele foi enganado e perdeu uma quantia enorme de dinheiro. Ela fez o dever de casa, mas ainda não é o suficiente para fazê-lo lutar. Ele se levanta e diz a ela que não tem mais disposição para lutar, e nem motivação. Ele vai embora, e Mitchell se pergunta por que ele nem sequer comeu a sobremesa antes de sair, um boxeador de corpo e alma. Enquanto corre para casa, vários pensamentos passam por sua mente. Desde sua primeira luta, sua relação com a mãe, até como ela sempre quis que ele tivesse uma vida além do boxe. Talvez essa missão seja a nova vida que ele vem procurando. Ele retorna ao laboratório e encontra Mitchell novamente. Ele tem apenas uma pergunta. Pode escolher a parte do corpo que quer melhorar para a luta? Ela diz que sim, embora algumas melhorias só funcionem para certas pessoas. Ele concorda em se juntar a eles. Ela assume que ele quer habilidades aprimoradas de boxe, mas não, ele quer visão aprimorada. Em Marte, ele está diante de um monstro que pode matá-lo ou ser morto por ele. Ele pensa em sua motivação agora. Ele tem duas. Primeiro estão os novos amigos que ele fez. Ele quer protegê-los porque todos confiaram nele com suas vidas. Segundo, sua visão extraordinária. Agora ele consegue ver tão bem que pode identificar sua mãe pela janela da casa dela na ilha, mesmo a partir de outra ilha. Bem, só paixão não vence uma luta. Isso só funciona quando o seu oponente é fraco. Infelizmente, seu oponente não é. O orbe preto é um inseto com um casco semelhante ao de um caranguejo, tão forte que leva apenas 10 segundos para se recuperar de um golpe. Ele é impenetrável. Seu segundo oponente é o camarão mantis pavão, que usa pedras como armas. Toda vez que KD o acerta, o inseto devolve vários golpes. Durante toda a luta, KD permanece pensativo, tentando descobrir como vencer. Infelizmente, a Esfera Preta percebe que a maior força de KD é a sua visão. Rápido e calculista, a Esfera fica chocada que KD ainda consegue prever seus ataques, então ele mira no olho direito de KD. KD leva vários segundos para se recuperar e sabe que o orbe está vindo para sua esquerda em seguida. Ele não pode morrer ali, não agora. Ele formou uma boa família e eles lhe ensinaram que a vida não é só boxe. Ele pode voltar à Terra e realizar o sonho da mãe dele de ele viver uma vida além do ringue. Enquanto tenta se recuperar, o pavão ataca com uma sequência. KD cai, quase nocauteado. Ele se lembra do passado novamente. Toda vez que ele luta, os aplausos geralmente são para o adversário, não para ele, mas mesmo sem aplausos altos, ele sabe que sua mãe está assistindo e torcendo de longe. Ainda mais sortudo agora, ele tem amigos chamando seu nome também, e isso é suficiente para fazê-lo feliz. Ele reúne suas últimas forças e acerta o inseto ferozmente. Ele quebra a carapaça e o inseto cai. É como um nocaute em uma luta de boxe. KD venceu. A guerra continua, mas Cho'Kit não está realmente interessado em lutar contra qualquer inseto. Ele tem um interesse especial por um inseto em particular, o camarão mantis pavão.
Ele pede aos outros membros de sua divisão para deixarem esse para ele. Sua razão é espetacular, e a verdade por trás disso será revelada em breve. Aqui, uma jovem com uma longa história com Cho'Kichi faz parte do grupo que veio para Marte para esta luta. Ela é uma personagem empolgante, e o laço entre ela e Cho'Kichi é profundo. Em um flashback, Cho'Kichi recorda um momento em que estava comendo um bicho da seda, oferecendo-lhe uma mordida. Aki, com sua forte aversão a vermes, recusou devido à sua fobia. À medida que a batalha em Marte se intensifica, Cho'Kichi retorna apenas para encontrar o corpo morto de Aki. O inseto que a matou deixou para trás traços de seu ataque característico, um que apenas o camarão usa. O poder da vingança impulsiona as próximas ações de Cho'Kichi. Ele está determinado a derrotar este inseto. O camarão o cerca com seus ataques de fios mortais, mas Cho'Kichi, com imensa força, rasga os fios e acerta um golpe no camarão. Ele pula de volta e vê o medo nos olhos do camarão. Cho'Kichi lembra o camarão que foi ele quem escolheu este local para a batalha, provocando-o ao perguntar se está cansado. O camarão joga algo no céu, mas Cho'Kichi pergunta se está fugindo. Cho'Kichi rapidamente acerta vários golpes, relembrando todas as suas memórias com Aki, especialmente a dolorosa de encontrá-la fora de casa com medo de minhocas. Com essas memórias alimentando sua raiva, Cho'Kichi desfere o golpe final no camarão, que não consegue desviar de seus ataques e morre. Após a luta, Cho'Kichi verifica Keiji, perguntando se ele está bem. Keiji, ainda se recuperando de sua batalha com a Esfera Negra, nota os chifres na cabeça de Cho'Kichi e pergunta se os chifres são uma recompensa por estar com Yuunasa por 20 anos. No entanto, o verdadeiro poder de Cho'Kichi vem de suas mortes, que estão ligadas à habilidade de suas vespas. Ao olharem para cima do buraco em que estão, a necessidade de subir torna-se clara. Enquanto isso, a divisão de Asimov continua a prosperar. Eles entram em uma pirâmide em Marte, mas algo parece estranho. Asimov nota um inseto semelhante a uma lagarta de seda e o pega. Ele pergunta a Ivan se sente o mesmo desconforto. De fato, desde que entraram nesse lado da pirâmide, nenhum inseto os atacou, nem ninguém os seguiu. Isso sugere que a área não é importante para os insetos. Asimov compartilha sua suspeita e insiste que eles fiquem para investigar o que realmente está acontecendo. Em outro lugar, Marcus termina sua batalha com os insetos e amarra sua arma. Kanako, impressionada com sua força e com o uso de bastão e cordas, conversa com ele sobre quão bem ele está se saindo. Marcus admite que melhorou, mas confessa que ainda tem dificuldade em usar as duas armas ao mesmo tempo. Ele pensa em sua motivação, a morte de sua irmã nas mãos das baratas. Ele não pode deixá-las sobreviver. De repente, eles veem algo estranho, uma luz do céu. Asimov e sua equipe, enquanto estão na pirâmide, notam algo que parece uma arma. Asimov percebe que é a sonda que os humanos perderam em Marte anos atrás. Quando eles a perderam, presumiram que as baratas estavam interessadas apenas nos suprimentos da sonda, que incluíam a comida, as comodidades, as drogas e todas as outras coisas. Mas agora, ele descobriu que a traseira do suprimento, a sonda, continha conhecimento vital que as baratas aprenderam e usaram contra eles. Esta revelação muda tudo. Keiji, ainda imerso em pensamentos, questiona em voz alta como as baratas teriam voltado à superfície se tivessem vencido. Cho'Kichi concorda que o comportamento das baratas é estranho, e eles percebem que foram atraídos para o buraco. Olhando para cima, veem o caos se desenrolando acima. As baratas estão bombardeando a superfície de Marte. Cada explosão derrete os corpos de quem ela toca. Marcus, com sorte por enquanto, desvia das bombas, mas parte dele é atingida por uma, fazendo seu poder desaparecer. Dentro da pirâmide, Asimov descobre algo ainda mais perturbador. Desenhos de um corpo humano e fotos de esqueletos, revelando um cenário semelhante a um laboratório. Parece que um dos países envolvidos na missão a Marte traiu a humanidade, e as baratas ganharam muito mais do que esperavam. Na superfície, as baratas estão sedentas por sangue, atacando indiscriminadamente qualquer um que encontram. As crianças presas no meio não têm escapatória. Eles não podem avançar sem enfrentar as baratas, e não podem correr para o fogo sem derreter. Com a urgência aumentando, Cho'Kichi contata os membros da sua divisão, dizendo-lhes para aguentarem enquanto ele corre para salvá-los. Cho'Kichi pula entre as cordas, esperando voltar a tempo. No entanto, até mesmo Marcus, geralmente uma potência, não consegue escapar das baratas. Enquanto os insetos se aproximam dele, ele se pergunta se é assim que sua vida vai acabar, mas a sorte está do seu lado. Justo quando as baratas estão prestes a atacar, um novo guerreiro chamado Alex K. Stewart chega, empunhando seu taco de beisebol como uma arma. A técnica de Alex é especial. Enquanto as baratas copiaram todas as técnicas humanas, nunca conseguiram replicar a habilidade de arremesso de Alex.
Com arremessos precisos, Alex decapita as baratas, lançando uma para Marcus, que consegue ativar seu poder a tempo, usando seu bastão para rebater a bola e derrotar vários inimigos. A parceria entre Marcus e Alex, com suas habilidades únicas, cria uma luta empolgante e dinâmica baseada no beisebol. Finalmente, Chocolatey sai do buraco, perguntando se as crianças estão bem. Ele olha para o fogo, observando um metal invisível se movendo dentro dele, percebendo que as baratas estão tentando abrir uma porta. Kanako chega para ajudar Marcus, que está deitado no chão. Ele a tranquiliza dizendo que eles não estão sozinhos, chamando Alex para ajudar. Michelle, juntando-se à equipe, cuida dos membros feridos de sua divisão. Eles se desculpam por falhar, mas Michelle os assegura de que cuidará do resto. Ela entra no fogo, seu poder ativado, determinada a matar a barata de metal. Será que ela vai conseguir? A primeira divisão e a segunda divisão reuniram-se com sucesso. Eles enviam um sinal para a Terra sobre isso. E o chefe das missões aliadas, Ichiro, fica contente com este relatório. Mas ele está preocupado com o fato de que a única informação que receberam é de Marte. A outra divisão ficou em silêncio. Ele também recebe uma chamada do primeiro-ministro Hiruma e do presidente Goodman, então ele entra na chamada. A conversa nessa chamada é desconhecida, mas o presidente diz que a única razão pela qual o estão informando é porque ele é o chefe da missão aliada. Enquanto isso, em Marte, a situação piorou. A probabilidade de que alguém sobreviva é agora quase nula, mas todos lá estão motivados por uma razão ou outra e não vão deixar sua motivação morrer. Com a união da divisão 1 e 2, Akiri e Alex se reencontram com Marcus. Como você pode imaginar, Akiri descobre sobre a morte de Shiela, e sua raiva se multiplica. Ele lança seu fio na luta para lutar, e ele pode ver que o inseto que está prestes a enfrentar é um grilo toupeira. Grilos toupeira têm a capacidade de escalar, nadar, cavar buracos, correr, pular, voar e até chorar. Eles são chamados de insetos de 7 talentos, com uma força de braço impressionante também. Mas não importa que força ele tenha, Akiri tem uma motivação maior que a deles, a morte do amigo, então ele os ataca. Por outro lado, Michelle está tentando derrotar o besouro arco-íris. Ela tenta atacá-lo, mas ele continua regenerando seu corpo e força. Jared grita para ela pedindo para deixá-lo entrar na luta, mas ela se recusa a deixá-lo entrar porque não quer que ele morra. Ele argumenta que quer fazer isso. Ele não era nada além de um fracasso na Terra, um perdedor sem habilidades. Mas quando ela veio até ele e contou sobre a missão, ele pensou nisso. E a missão para salvar o mundo é a única coisa que lhe deu uma identidade, então ele quer fazê-lo. Ouvir ele falar é tão motivador que Michelle joga o controle para ele participar. Por outro lado, Alex e Marcus se reencontram. Marcus não consegue deixar de se sentir um fracasso porque não conseguiu proteger Shiela. Ele se inclina chorando para Alex e pede desculpas. Eles estão no meio da batalha e as baratas não conseguem entender o drama, mas quando tentam interferir, Alex as afasta com raiva. Ele vai até Marcus, lembrando-o das razões pelas quais estão aqui. Eles estão aqui para mudar suas vidas e também proteger a irmã. Mas como perderam a irmã, precisam vingá-la e mudar o mundo também. Então ele incentiva Marcus a continuar lutando. Chocolatey junta-se a eles com Cade. Eles ficam no meio de todos os monstros e se incentivam mutuamente. Ele diz a eles que vão vencer esta batalha e todas as outras, e que sua nave de resgate chegará em 39 dias. Assim, eles devem garantir que sobrevivam até lá. Com Michelle, ela pede a Jared para fazer a ecolocação. Isso é feito emitindo sons para encontrar a localização exata dos besouros. Ele faz isso e diz a Michelle que o besouro está ao redor dela. Ela o agarra e luta com ele. Ela acerta, mas descobre que o inseto copia todos os seus movimentos. Ela o segura enquanto o inseto a segura. Jared tenta alertá-la para sair, mas deixar ir não faz parte do seu vocabulário. Ela continua vendo flores enquanto luta. Ela diz ao besouro que segurá-la desse jeito pode ser chamado de assédio no mundo normal, com várias punições como prisão ou multa. Mas para ele é morte. Então ela o mata. No laboratório, Ichiro volta com o relatório, mas seu assistente não consegue entender. O que exatamente acontecerá com Chocolatey e os outros? Eles estão esperando uma nave de resgate, mas mesmo naquele momento, a nave de resgate não deixou a Terra. A conversa entre o professor Honda e Hiruma Shichize continua. Ele diz a Honda que toda a comunicação entre Marte e o NASA foi cortada e eles estão no escuro. Isso não significa que as pessoas em Marte estão mortas, mas que alguém está interferindo na comunicação. Isso parece tão estranho para Honda que sabe que as baratas não podem ser fortes o suficiente para conseguir isso. Isso faz Shichize revelar o que ele chama de lutadores e infiltradores.
Os lutadores para ele são aqueles que lutam, enquanto os infiltradores são aqueles que matam. Para ele, na UNASA, a divisão americana há lutadores e infiltradores. A divisão tem 14 capitães, um dos quais ele faz parte, mas eles nunca permitiriam que alguém que não fosse americano vencesse. Então, o mundo inteiro está lutando contra eles e não com eles. Isso significa que Akiri e Mitchell nunca terão sucesso, nem o experimento de Honda, então ele implora para que Honda se junte a ele em uma viagem ao espaço. Na pirâmide, a divisão continua olhando para o mapa com as baratas. Eles percebem como as baratas descobriram onde cada um deles aterrissaria, como será com sua aterrissagem inicial e até como conseguiram entrar na espaçonave. Uma análise mais detalhada revela um lugar para uma aterrissagem falsa, que eles preveem ser a aterrissagem das pessoas que os traíram e estão trabalhando com as baratas. A guerra continua tão severa quanto possível. Todos nessa luta dão o seu melhor, não querendo morrer. E saiba, a motivação deles é muito mais do que a morte. É vingar seus entes queridos, recuperar essa vacina e salvar a humanidade. E Tiro também não quer aceitar a declaração do presidente sobre a nave de resgate. Ele formou uma relação sincera com Chokichi e não permitirá que ele morra assim. Então, ele lança uma nave sozinho, esperando resgatar a tripulação. A luta fica mais intensa a cada momento em Marte, mas Akiri, falando em nome dos outros, insiste que eles não desistirão. Seja lutando contra as baratas ou contra os humanos que os traíram, eles não pararão até vencerem. Que luta! A equipe restante inclui Chokichi, Akiri, Marcus, Jared, Mitchell, Asimov e toda a sua divisão. De 100 guerreiros, restam menos de 20%, com vários outros ainda para morrer. Quem irá sobreviver a esta guerra? Qual país os traiu? Meu palpite é que foi Shichizi. Mas inscreva-se neste canal e curta este vídeo para um resumo da segunda temporada, onde você verá todos os detalhes. Até a próxima vez!